E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu queria de uma forma bem simples trocar uma ideia aqui com vocês, compartilhar um pouquinho mais da minha visão sobre essa crise. Tem rolado essa discussão bem polarizada, né, sobre salvar vidas ou salvar a economia. Isso veio à tona e tem sido o ponto principal da discussão, principalmente nas redes sociais, após o discurso do presidente Bolsonaro, onde ele enfatizou, talvez não da melhor maneira, mas ele enfatizou essa questão da economia, pedindo para que as pessoas se preparassem para voltar à ativa, voltar ao trabalho, porque os prejuízos seriam muito grandes com relação à economia do Brasil. Eu queria compartilhar então um pouquinho com vocês, talvez trazer uma visão mais macro com relação a essa situação, para que talvez você entenda isso de uma maneira melhor, com alguns dados, né? Eu queria trazer alguns dados também de como eu vejo essa situação no Brasil, trazendo sempre um comparativo do que eu tô vendo aqui na Europa e do que eu tô vendo no Brasil. Bom, a primeira coisa então que eu queria deixar claro para vocês as pessoas estão discutindo isso de uma maneira muito polarizada na internet, né? As pessoas têm levantado aquela bandeira do partido político, da sua ideologia política, aí você vê aquela galera que odeia o presidente Bolsonaro, aquela galera do ele não, né? Trazendo esse discurso de realmente falando em impeachment num momento como esse, que eu acho muito inapropriado. E também eu vejo aquela galera que defende o Bolsonaro de unhas e dentes e tudo que ele fala, porque tem hora que ele fala muita coisa errada e ele não se comunica muito bem. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Se você quiser saber a minha opinião sobre o discurso do presidente Bolsonaro, clica aí no card e eu dou a minha opinião sobre isso. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Mudar para melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas você vê esse discurso inflamado nesse momento, o que eu acho muito inapropriado de ambas as partes. Eu acho que o momento agora é de união e não de pensar na eleição do ano que vem ou de tentar derrubar o presidente. Isso eu não entendo, né? Eu acho muito ridículo isso, esse tipo de mindset, porque, e é a minha opinião, tá, pessoal? Você pode concordar ou não comigo e tamo bem por isso, não tem problema, tá? Mas pensa assim, você está num avião, você está torcendo para que o piloto desse avião cometa algum erro e derrube esse avião. Só que se você for para pensar que se esse avião cair, você também morre. Então, só parafraseando, né, o que eu vejo atualmente no Brasil com relação a todo esse problema que precisa ser gerido e o posicionamento das pessoas. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Dito isto, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe qual que é o maior empregador do Brasil hoje? O maior empregador do Brasil hoje são as pequenas e médias empresas. Um grande percentual do PIB brasileiro ele é composto por pequenas e médias empresas. O Brasil é um país onde a informalidade ele é muito alta. Do que eu tô falando aqui? Eu tô falando do tiozinho que tem lá sua barraquinha de cachorro-quente, do salão de beleza. Eu tô falando do mercadinho da esquina. Eu tô falando do autônomo em geral, da manicure, do cara que trabalha com construção por conta, do encanador, que não tem carteira assinada também, né? O autônomo em geral. Eu tô falando desse cara. Eles correspondem, as pequenas e médias empresas e os autônomos correspondem à maior parte do PIB do Brasil hoje. Então, você pegando, né, esse paralelo, pequenas e médias empresas e autônomos, traçando esse paralelo do lockdown, né, que foi aplicado, eu acho que do dia 23 ao dia 7 agora, né, esse lockdown vai afetar o Brasil de uma maneira muito grave economicamente falando. E eu vou trazer alguns dados aqui para que isso fique mais claro. As pequenas e médias empresas, elas têm na média aí 20 a 25 dias de caixa. Eu tô pegando esses dados dos Estados Unidos, então acredito que no Brasil isso é ainda menor. Então, quais seriam os impactos de um lockdown para essas empresas, né? É claro que é muito fácil você pegar e trancar todo mundo em casa e falar ninguém entra, ninguém sai, evitar que o vírus se espalhe. É claro, eu não tô trazendo isso de uma maneira que, só é o problema da economia, dane-se os velhinhos que vão morrer. Não, pensa que existem muitas pessoas morrendo hoje no mundo, muitas pessoas perdendo as suas vidas. As maiores nações do mundo estão batendo a cabeça para gerir essa situação. Então é um problema grave. Sim, eu entendo que nós precisamos proteger sim as pessoas, de certa forma não descartar também um problema que pode ser muito maior, que é a questão da economia. As pessoas também morrem de fome, as pessoas também morrem por falta de emprego. O desemprego mata, essa é a questão. Então, falando um pouquinho de como as coisas têm funcionado aqui, a gente aplicou, o governo aqui aplicou, né, na Inglaterra, o lockdown horizontal,
por 15 dias, então ninguém entra, ninguém sai, a maioria dos serviços fechados, você vai para o seu trabalho se realmente é necessário, de outra forma você tem que trabalhar de casa, você pode sair para o supermercado e voltar, é mais ou menos isso, é o lockdown horizontal. E o lockdown horizontal, só trazendo um pouquinho para vocês aqui, ele é exatamente isso, né? Vai todo mundo para casa, fechou o país. E tem o lockdown vertical, que é quando você isola os grupos de risco, isola as pessoas com mais de 60 anos, isola as pessoas com doenças crônicas. Vamos proteger essas pessoas e vamos liberar então as pessoas saudáveis para que elas possam ir para os seus trabalhos. E claro, vamos munir elas de proteção, vamos dar máscara, álcool em gel, mas elas vão sim ser liberadas para ir pro seu trabalho e com isso a economia vai girar. Então existem esses dois paralelos, né? Alguns países têm administrado com um lockdown horizontal por 3 semanas, que é o caso aqui, a princípio vai ser 3 semanas, e eu acho que depois eles vão liberar isso de uma maneira melhor. Os Estados Unidos também já tá falando que vai liberar o país, porque eles falam que a América não foi feita para ficar trancada, enfim, e isso tem sido então o desafio, né? Claro que em tese essa seria a estratégia. O ponto é que um lockdown horizontal no Brasil, se você pegar o Brasil e a situação atual do Brasil, se ele se perdurar por muito tempo, quebra o país, vai quebrar o Brasil. Por que eu falo isso? Pensa que o tempo médio de caixa de uma pequena e média empresa ela é de 25 dias. Então, vamos pegar aqui o exemplo de um salão de cabeleireiro, por exemplo, né? Vamos supor que você tem um salão de cabeleireiro, você tem lá 5 ou 6 funcionários, então você tem que fechar o seu salão por mais de 30 dias. Vai chegar uma hora que você vai precisar pagar o seu aluguel, você vai precisar pagar o salário dos seus funcionários, você vai precisar pagar as contas, né? Água, luz, telefone, enfim. Você vai precisar pagar os seus fornecedores também, os produtos que você compra para o seu salão de beleza, para manter o seu salão de beleza. Claro, se você está fechado, se você não está operando, você não vai ter dinheiro porque também você não tem caixa para sustentar a sua empresa por 6 meses, 1 ano, por exemplo. Então, o que vai acontecer com isso? E esse é o problema, pessoal. A pessoa que receberia o seu aluguel não vai receber mais. As 8 famílias, 6, 7, 8 famílias que dependem de você, que são seus funcionários, não vão receber os seus salários e também vão ficar sem nada. Pensa no fornecedor também, que vai diminuir suas vendas, porque vários salões de cabelo, salões de beleza fecharam, e ele também vai ter que demitir várias pessoas. Então é uma cadeia que vai comprometer muita gente. Resultados podem ser desastrosos para uma nação como o Brasil. Então não existe esse discurso, esse discurso polarizado, né, que eu vejo a galera, principalmente a galera da esquerda, falando que só os pobres serão afetados, o proletariado e tal. Gente, a questão é a seguinte: todo mundo no mesmo barco, rico, pobre, empresário, empregado, todo mundo está sendo afetado por essa crise. Então, por isso que eu falo, né, que é um momento que as pessoas precisam se unir. Um outro dado importante também, que é importante falar com relação ao Brasil, que só 6% da população tem dinheiro guardado na poupança. 6%. Isso significa que 94% da população brasileira, se não receber o salário no final do mês, passa fome. Essa é a realidade do Brasil, pessoal. Então, trazendo esse paralelo, né, a gente precisa de soluções inteligentes para gerenciar esse problema, toda essa crise no Brasil. Uma outra realidade também é que o Brasil ele é muito diferente da Europa, né? Então não dá para você pegar a mesma estratégia que foi aplicada na Itália, por exemplo, e aplicar a mesma no Brasil, na minha opinião. Até porque a Itália errou muito feio na administração da crise. No começo, quando estourou a contaminação desse vírus na Itália, os governantes, né, dos estados ali, dos distritos, definiram um lockdown. O problema é que 2 dias depois o governo federal foi lá e abriu tudo de novo, daquele jeito italiano, né, abriram os restaurantes e tal, circulação normal de pessoas, o vírus se espalhou e hoje, pegando os dados agora, mais de 80 mil contaminados e 8.215 mortes nesse momento que eu tô fazendo o vídeo aqui. Então eles estão pagando um preço muito alto pela má administração dessa crise, por ter liberado o país, enfim, não levado talvez isso a sério. Eles pensaram, né, na questão da economia, abriram o país no momento errado e o prejuízo econômico que a Itália vai ter é muito maior do que se eles tivessem realmente fechado o país naquele momento. Então tem que se tomar decisões inteligentes nesse momento, pensando nos dois problemas. Outra coisa que eu falo que não dá para comparar o Brasil com a Itália, né? Se você pegar, por exemplo, a renda média de uma família na Itália, ela é de $2.000. A renda média de uma família brasileira ela é de $400. Então a
família brasileira, na média, ela ganha 5 vezes menos que uma família italiana. Isso que a Itália é um país pobre da Europa. Então não tem como aplicar o mesmo remédio, pessoal, que é aplicado na Itália e no Brasil. Então, trazendo esses dados aqui, né, para que a gente entenda esse problema. O que eu acho que tem que acontecer? Ah, morre todo mundo então, libera geral? Não, não é isso que eu tô falando. Só que eu acho que, primeira coisa, o país precisa se unir para combater esse problema. A outra coisa é que decisões inteligentes precisam ser tomadas, né? Aqui no Reino Unido, o que eles estão fazendo? Eles aplicaram o lockdown horizontal por 3 semanas e provavelmente na terceira semana em diante eles vão liberar o país de novo. Claro que eles vão para um lockdown vertical, isto é, a gente vai proteger os idosos, proteger as pessoas que estão no quadro ali de risco, né? Que às vezes tem uma doença ali e tal, sofre de diabetes ou bronquite e tal, e vai liberar as pessoas que estão saudáveis para que elas voltem à sua rotina normal, claro, protegendo elas com máscara, com álcool em gel, enfim. Isso vai fazer a economia girar novamente, de certa forma também controlando a questão do vírus. É claro que também há preocupação para o sistema de saúde. Eu acho que esse problema é igual no Brasil, porque no Brasil a gente tem o SUS, aqui a gente tem o NHS, que é um sistema de saúde público, então não dá para sobrecarregar o sistema de saúde também. Por isso que tem que se controlar essa contaminação com o lockdown, mas também pensando na economia, encontrando esse equilíbrio, né? A gente tem tecnologia, a gente tem dados avançados, sistemas que podem calcular e trazer, né, números para que os nossos líderes, governantes possam tomar essas decisões de forma inteligente. Essa eu acho que é a saída para o Brasil para contornar essa crise. E por último, né, pensando na liderança do Brasil, nos governantes, eu acho que eles precisam criar um comitê onde pessoas da área econômica, pessoas da área da saúde, os melhores, as melhores mentes, né, pessoas da área de tecnologia também, que eles possam se reunir, né, e tomar as melhores decisões para o país, não pensando em questões políticas, mas trazendo, né, os governantes em um momento que as pessoas possam se unir e a liderança também se unir para que as melhores decisões possam ser tomadas e esse problema seja resolvido. É isso que eu penso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no meu canal, deixa o like aí também, comenta qual é a sua opinião com relação a isso. Também me segue nas minhas redes sociais, pessoal. Beleza? Eu fico por aqui por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e esteja seguro. Tchau, tchau.